Olá, turminha do quinto ano, a Provivi tá de volta para a nossa aula de História, aula número 8. Hoje continuaremos o nosso assunto sobre os primeiros seres humanos. Vocês estão vendo aí a figura de um personagem da Turma da Mônica. Vocês sabem o nome dessa personagem? Essa personagem é o Piteco. É a personagem criada pelo Maurício de Souza que representa o Homem da Caverna. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar o nosso livro, aprender juntos. Hoje nós vamos fazer 3 páginas. Vamos revisar a página 20, faremos a atividade da página 21 e também a atividade da página 22. Na aula passada, nós lemos aí um texto da página 20 que falava um pouquinho sobre as primeiras civilizações. Então, rapidamente, a Provivi vai retomar esse texto com vocês. Esse texto falava assim, eu vou ler para vocês o comecinho dele, tá? De fato, a grande aventura humana de ocupação do planeta se iniciou há 1 milhão de anos, quando algum hominídeo, firmando-se sobre seus pés, esticou a cabeça por sobre a rala vegetação africana e se perguntou sobre o que haveria para além das montanhas que ele percebia acima da linha do horizonte. Bom, pessoal, vocês perceberam que aí tem essa palavra hominídeo. O que é um hominídeo? Aqui do lado, a Provivi colocou para vocês o significado dessa palavra. Hominídeos é um termo usado para nomear as espécies de primatas considerados antepassados da espécie humana contemporânea, tá? Então, os hominídeos, eles viveram há 1 milhão de anos atrás. Naquela época não existia roupa, vejam que eles estão descalços. Naquela época não existia sapato, não existia GPS para ele saber que direção ele iria, não existia nenhum instrumento, não existia meio de transporte. Então ele saiu a pé, né? Ele foi em busca de aventura, ele foi arriscar, conhecer um novo, tudo isso ele fez a pé e sem nenhum instrumento, tá? Agora aqui, turminha, nós vamos então conhecer um pouquinho dos nossos ancestrais. Lembrando que no capítulo anterior, no capítulo número 1, nós conhecemos alguns mitos que narram a criação do ser humano e do mundo. Naquele capítulo, nós falamos sobre a criação através dos mitos e através da questão religiosa. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o modo como a ciência atual tenta responder as perguntas sobre a origem do ser humano. Então, para isso, nós vamos ler aqui o texto abaixo do cientista Hilton Pereira da Silva. Vamos lá? Então, acompanhe a leitura com a professora Vivi. Se alguém disser a você que o homem veio do macaco, não dê ouvidos, por uma razão simples: não é verdade. O homem não descende do macaco. Os seres humanos atuais e os macacos, na realidade, eles têm parentes em comum no passado distante. Somos todos parentes porque temos características em comum. Vocês devem estar se assustando com esse textinho, né, pessoal? Porque a gente sempre ouviu dizer que o homem veio do macaco, né? Mas a ciência de hoje, através de estudos, ela diz que nós temos parentes comuns com o macaco e não que viemos exatamente de um macaco. Bom, vamos continuar a leitura. Acontece que de todas as criaturas do mundo, nós temos muito mais em comum com os primatas, que é o grupo de mamíferos que inclui, além dos seres humanos, os macacos. Isso, porém, não significa que nós somos descendentes dos macacos. Descendentes, o que é descendentes? É como você descende dos seus pais, que descendem dos seus avós. Na verdade, isso quer dizer que, em algum momento no passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. E esse ancestral deu origem, de um lado,
aos grupos que originaram os seres humanos atuais, e de outro, os grupos que originaram os macacos de hoje em dia. Essa divisão em dois grupos, segundo os dados disponíveis atualmente, deve ter ocorrido há cerca de 7 milhões de anos. E sabe onde ela deve ter acontecido? Na África. Então, segundo os estudos, isso aconteceu primeiro na África. Agora nós temos aí a número 1 pedindo para sublinhar no texto os trechos que afirmam que os seres humanos e os macacos de hoje descendem de um mesmo ancestral. Então vamos lá, turminha. Peguem a marca-texto de vocês, que a Provivi vai ajudar vocês a acharem esse trecho. Então, primeiro, vamos grifar o texto que aparece, o trecho que aparece aqui no primeiro parágrafo. Olha só, vocês vão começar a grifar daqui, ó. Os seres humanos atuais e os macacos, na realidade, têm parentes em comum no passado, tá? Então, grifem primeiro esse trecho. Depois, nós vamos passar aqui para a parte de baixo, aqui no meinho, ó. Em algum momento no passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. E esse ancestral deu origem, de um lado, aos grupos que originaram os seres humanos atuais, e de outro lado, os grupos que originaram os macacos de hoje em dia. Então, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo para vocês glifarem esses dois trechos, ok? Agora, aqui na número 2, diz assim: durante muito tempo, a imagem a seguir foi utilizada para explicar a origem dos seres humanos. Então, aqui nós temos a reprodução, de ilustração sobre o modelo da teoria da evolução do homem, que se popularizou a partir do final do século XIX. Então, até o final do século XIX, os livros traziam essa imagem, e nós estudávamos, a professora, por exemplo, estudou essa teoria da evolução, mostrando aqui que o macaco foi evoluindo e foi se transformando em homem, no homem atual de hoje em dia. Essa teoria hoje, ela não é mais utilizada. O que é utilizado é que tanto os primatas quanto os homens, lá no passado, eles tiveram um parente em comum, tá? Então, essa teoria hoje não é utilizada mais, porque os cientistas, eles estudam e cada vez mais os instrumentos vão evoluindo e eles vão descobrindo novas coisas e as teorias, elas vão mudando, o que era não é mais, ou então elas vão sendo completadas com mais informações. Agora, passando para a página 22, nós vamos conhecer, então, os hominídeos que a professora Vi falou. Então, entre 5 milhões e 2 milhões de anos atrás, em territórios da África atual, algumas espécies de primatas tornaram-se bípedes, ou seja, passaram a andar apoiadas sobre duas pernas. Considerado um dos primeiros hominídeos pelos pesquisadores, esse primata bípede foi chamado de australopiteco. Então, aqui nós temos a imagem de um australopiteco, tá? Que foi o primeiro hominídeo que surgiu ao longo de milhões de anos, Várias outras espécies de hominídeos surgiram e também se extinguiram, surgiram e se acabaram. E com o passar do tempo, as habilidades relacionadas às mãos e aos braços se tornaram mais apropriados. Então, veja aqui que ele já andava sobre as duas pernas, tá? Depois, há cerca de 2,4 milhões de anos, surgiu o Homo habilis, vejam só.
Esse termo em latim significa humano que faz instrumentos, Homo habilis. Esse hominídeo ele foi chamado assim por ele ter desenvolvido técnicas de fabricação e uso de instrumentos feitos de pedra, de madeira e de ossos, né? Ou seja, ele tinha uma habilidade a mais do que o Australopiteco. Já o terceiro hominídeo que apareceu foi o Homo erectus, que ele surgiu há cerca de 1,8 milhões de anos. O nome dado a esse hominídeo pelos pesquisadores significa humano ereto, tá? Homo erectus. Ele tinha o cérebro e o corpo maiores do que o Homo habilis e ele era capaz de produzir instrumentos mais complexos e usava peles de animais para se proteger do frio e dominou o uso do fogo. Ele foi o primeiro hominídeo a se aventurar para além do continente africano. Então vejam só aqui nessa imagem, né, a gente percebe que cobrindo aqui esse abrigo que eles fizeram tem pele de animais. Veja que ele mantém o corpo reto e também já dominavam o fogo. Então, essa é uma característica importante do Homo erectus, tá? Veja que eles foram evoluindo com o passar do tempo. O nosso livro ele traz essas duas imagens. A primeira imagem foi um vestígio de pé de um Homo habilis que foi encontrado em Arusha, na Tanzânia. E do outro lado, nós temos aqui um vestígio de crânio de um Homo erectus, que foi encontrado em Java, na Indonésia, pelos pesquisadores. Agora, aqui na número 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar esse quadro aqui com as informações sobre os hominídeos citadas lá no texto. Então, a professora Vi leu para vocês as características, né, dos 3 hominídeos, do Australopiteco, do Homo habilis e do Homo erectus. Então, você vai escrever aqui, de uma forma bem resumida, bem simples, as principais características de cada um. Lembrando que o Australopiteco, por exemplo, a principal característica dele foi o quê? Andar sobre as duas pernas, né? O Homo habilis, o que ele tinha de diferente do Australopiteco? O que ele sabia fazer? E o Homo erectus, o que ele já dominava? Então, você vai escrever aqui as características que estão lá no texto, tá bom, turminha? Terminamos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.